bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Estamos aqui para interagir em mais um vídeo, em mais um assunto. E desta vez é sobre a Ucrânia, os anjos que foram vistos lá pelos soldados, pela população e até por um arcebispo da Igreja Católica local. Então nós vamos avaliar se isso é verdadeiro, porque essas crenças em anjos é antiga, né? As pessoas parece que gostam de venerar anjos, né? Quando falam em anjos, as pessoas ficam assim, sabe, tudo alvoroçado. Mas sabemos que existem inúmeras passagens, né, bíblicas. Abraão mesmo teve visitação de anjos. Aqueles 185 mil soldados lá quando os soldados de Senaqueribe, né, cercaram Jerusalém. E ali Deus enviou um único anjo, né, para derrotá-los, e foram mortos 185 mil soldados. Então tem inúmeras passagens, né? Quando os anjos retiraram Ló lá de Sodoma, inúmeras passagens. Então nós sabemos que anjos existem, né? E eles são mensageiros do nosso Deus. Mas nesses últimos tempos, né, nessa guerra aí, por exemplo, e outras passagens aí que a gente vê, as pessoas olham para o céu e vê os anjos, é estranho, né? Mas sabemos que são sinais do Senhor, né? Para os últimos dias. Então a gente vai avaliar isso num vídeo rapidinho, tá bom? Obrigado, inscreva-se no canal, deixa um likezinho se você gostar, amém? E vamos dar continuidade, ok? Пиздец, ЗСУ истребитель только что пизданули. Pizda. Tem a passagem bíblica que está em Mateus 24, que está dentro do assunto, 24, versículo 7 e 8, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então não é a palavra de Deus quem está dizendo sobre o que está ocorrendo nessa guerra aí entre Rússia e Ucrânia e em outros lugares, né? Rumores de guerra, pequenas guerras, né? O que diz a palavra de Deus. E não vou entrar nesse âmbito político do presidente russo lá, o Putin, e nem o Zelensky lá da Ucrânia. São políticos, né? Defendendo suas causas, e quem paga o preço é o povo, a população que morre, sabe? São prejudicados de um lado e de outro, porque tem uma parte comercial e a outra é destruída, as cidades, vidas são tiradas, ceifadas. E o diabo gosta disso porque pessoas são mortas, né? Sem ter Cristo no coração, sem salvação. O diabo está adorando tudo isso aí, porque ele veio fazer isso aí mesmo, confusão, matar, roubar e destruir. Bom, Jesus nunca nos pediu que crêssemos na proximidade de sua vinda, com base apenas em um sinal. Um floco de neve não provoca uma avalanche, mas quando todos os sinais rapidamente se multiplicam, dando assim seu testemunho acumulado, se transforma em uma avalanche de irresistível poder. Portanto, inequivocadamente, esses sinais da vida de Cristo não deixam margem para que pessoas inteligentes deixem de reconhecê-lo.
são tão claros como se Deus estivesse falando por intermédio dos trovões, ou se estivesse escrevendo em letras gigantes. Amém? Rapidamente para a definição de anjo. Tanto no grego, tanto no hebraico, a palavra anjo significa mensageiro. São exércitos como seres alados para nos favorecer. Desde a entrada do pecado no mundo, eles são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Eles se regozijam com a conversão de um pecador, exercem vigilância protetora sobre os crentes, protegem os pequeninos, estão presentes na igreja, recebem a aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus e encaminham os crentes ao seio de Abraão. A ideia de que alguns deles servem de anjos da guarda de crentes individuais não tem apoio nas Escrituras. A declaração de Mateus 18:10 é geral demais, embora pareça indicar que há um grupo de anjos particularmente encarregado de cuidar das criancinhas. Está em Atos 2,15. Tampouco o prova, pois esta mensagem mostra que apenas que naquele período primitivo havia alguns, mesmo entre discípulos, que acreditavam em anjos guardiães. Esse é um esboço rapidinho para entendermos qual é a função do anjo. Eles são mensageiros de Deus a favor dos cristãos, da igreja do Senhor, daqueles que servem a Deus, são filhos de Deus, nascidos de novo. Então, essa é a função do anjo. Então, quando nós vemos essas aparições dos céus que as pessoas veem e tal, é difícil realmente você afirmar se determinadas imagens é de fato anjos ou ilusão de ótica. É difícil. Primeiro, eu não sou anjo e os anjos, digamos aqui, carnais, os crentes, né, não tem esse poder de avaliar, de fato é um anjo, eu conheço ele. Não tem como você saber. Eu sei que biblicamente as várias passagens de aparições de anjos têm um propósito de Deus. Eles não aparecem assim só para aparecer e dizer a um homem, um ser humano, eu sou anjo. Não, ele tem uma função. Ele veio, sabe, da parte de Deus trazer uma mensagem, como aconteceu com Daniel, por exemplo, né? Daniel orando, jejuando, queria entender aquele sonho da estátua de Nabucodonosor. Então Deus enviou Gabriel para revelar. Então sempre tem uma função. Agora, isso que a gente vê nos céus, na guerra, a guerra é os sinais dos tempos que tem que acontecer. Então para que Deus enviaria um anjo lá para pelejar a favor dos ucranianos? Quer dizer que os ucranianos são todos santos e os russos são todos endemoniados? Não, tem cristãos salvos do lado de cá como tem do lado de lá. Então é uma coisa, sabe, impensável agir dessa forma, entendeu? Então não é correto. Inclusive você vai ver no início desse vídeo que eu coloquei lá uns escritos de um arcebispo que ele fala lá que o Miguel estava pelejando a favor dos ucranianos, a favor do exército da nação ucraniana. Isso é impensável, não tem base bíblica nenhuma, entendeu? Isso é só imaginação do homem. É o desespero, né, do sofrimento das pessoas ali morrendo, sendo afligidas pela guerra, e levam as pessoas a agirem dessa forma. Amém? Espero que você tenha gostado e tenha entendido que não é correto, sabe, imaginarmos esse tipo de coisa.
Há aparições? Provavelmente há sim, mas sempre com propósito. Eu coloquei aí no batismo, né? Um menino sendo batizado, aí as pessoas filmam lá, eu não sei se aquilo é uma montagem, é difícil dizer, aí diz que o anjo incorporou no ser humano, isso é irreal. Nós estamos num corpo de pecado ainda, nós temos que morrer ou recebemos um corpo glorioso, sabe, sermos transformados para que se transformamos em algo parecido com os anjos, como a palavra de Deus nos afirma. Então, enquanto carne, jamais isso pode acontecer. Então não tem base bíblica, é tudo um pensamento humano, irreal, sem base bíblica e heresia. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. E deixa o like assim aí, nos ajude, tá bom? Tchau!